O podcast Sinto que Lá Vem História é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 600 escolas no Brasil. Olá! Estamos começando mais um episódio do Sinto que Lá Vem História, o podcast do LIVE. Eu sou a Joana, essa é a minha parceira, amiga, companheira Renata, que está aqui comigo. E se você está aqui, se você está acompanhando essa nossa segunda temporada, seja bem-vindo novamente. Se você chegou aqui pela primeira vez, aproveite e, além disso, siga aí se deleitando de todos os episódios que a gente já fez, todos os temas que a gente já falou. Então, sejam todos bem-vindos. E quando a gente estava pensando sobre esse tema de hoje, que é um tema, talvez o tema que a gente mais ouça verdadeiramente das famílias, independente de qual faixa etária, que é importante a gente abordar aqui. Inclusive, a gente já teve um episódio que começou a falar sobre esse tema na temporada passada. A gente ficou pensando, nossa, se a pessoa precisou chegar até aqui, né? Se ela chegou até aqui, ela veio por algum canal, seja pelo YouTube ou pelas plataformas de áudio. Então, a gente está usando aí da internet para receber esse conhecimento, para acompanhar esses diálogos que a gente está tendo aqui. E aí a gente pensou, nossa, como é difícil, né? A gente ter que falar sobre a mediação da internet, como que isso faz parte da nossa vida, tá absolutamente integrado em quem a gente é hoje, a gente não vive sem, ao mesmo tempo que a gente precisa olhar criticamente para esse uso, né? Para o volume desse uso, para a quantidade, para em que momento isso passa a fazer parte da nossa vida. Então, é curioso, né? Porque a gente já tá falando de um tema que é esse tema, né? Da internet, do que tá dentro desse mundo tecnológico, o que tá chegando nos nossos filhos, o como que isso é uma grande preocupação hoje, né? Assim, de toda uma geração, ao mesmo tempo que a gente tá consumindo dele, né? Então, assim, a gente muitas vezes se sente até diante de uma grande contradição, assim, né? E pra gente esquentar um pouco esse papo, e antes da gente chamar a nossa convidada especialíssima para falar sobre isso hoje, eu quis trazer a gente trouxe alguns dados, assim, pra gente ter um pouco mais de materialidade daquilo que a gente tá falando. Achei uma pesquisa do App Guardian que revela que as crianças passam, em média, entre 5 e 7 horas no celular diariamente. Isso durante a semana, porque sábado e domingo esse número tende a subir. E no sábado e no domingo, esse número tende a subir 20%. Tem um outro dado que eu achei interessante também, que é pensando nessa distribuição, quais são os interesses dessas crianças e desses adolescentes. Então, 35% é em jogos, então 35% desse tempo é usado para usar em jogos diversos, assim, na internet. 30% redes sociais, 20% em aplicativos de entretenimento, 10% em aplicativos de mensagem, então eles estão ali no WhatsApp, etc. E 4% navegando de maneira geral na internet. Assim, a gente já começou a introduzir aqui qual é o problema, quais são os dados, mas agora a gente convida e chama a nossa ilustríssima convidada. Ela tem uma experiência de longa data no tema, mas antes de eu falar quem ela é hoje, eu vou contar um pouco quem ela era como estudante, né? Ela sempre foi muito boa em humanas, já em exatas, diz ela aqui que era péssima. Ela sofria alguns julgamentos na escola, porque era uma escola, né, de classe alta, né? E aí, mas mesmo assim ela conseguiu fazer boas amizades, e eu achei lindo que ela diz que ela fez boas amizades, inclusive com os professores, né, com os educadores. Então a gente tem hoje aqui a Maria Mello. Maria é jornalista, ela é pesquisadora e coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. É um instituto que a gente acompanha com muito apreço, todas as pesquisas e tudo que vocês lançam, assim, como discussão. Vocês são uma grande referência pra gente como LIVE, de diversas pesquisas, diversos artigos, e os programas que vocês têm, acho que são destaques mesmo. Acho que vale aqui também um convite para todo mundo acompanhar
né, o Instituto e especialmente o trabalho da Maria, que vem falando muito sobre, né, esse diálogo do criança e consumo, mas abrindo uma ênfase ainda mais em relação a essa questão da tecnologia que está absolutamente atrelada e a gente vai descobrir mais sobre isso aqui. Então, bem-vinda! Obrigada, gente. Uma alegria estar aqui, uma super emoção. Enfim, meu nome e em nome do Instituto Alana, quero contar que estou super feliz de estar aqui hoje com vocês. Que bom, Que Maria. bom. Então, para a gente começar esse papo, assim, a gente deu alguns dados desses números bastante gritantes, né? Você pensar num dia a dia de criança e de adolescente que tem escola, tem dever de casa, muitas vezes tem natação, outras coisas assim, e ainda assim ficar de 5 a 7 horas no celular, na internet, é um número que é bastante chocante, né? Uhum. Queria entender, assim, de maneira geral para você, o que você acha que deu, que acontece esse fenômeno, né? Existe alguma causa desse crescimento exorbitante? Por que que essas crianças estão diante de telas cada vez mais? Principalmente, e tem uma crescente também, né, na pesquisa que eu vi, esse número também vai crescendo conforme a criança vai envelhecendo, né, vai se tornando adolescente. O que que se dá esse fenômeno, assim? Como é que vocês veem essa situação? Pois é, Renata, é doido que você trouxe essas informações do The Guardian, que me parece que são globais, né? Talvez elas nem sejam focadas só em Brasil, né? Então esse é um problema, de fato, que não está só localizado no Brasil, mas acho que vale já trazer um spoiler do ponto de vista de dados, que é sobre o fato de que as crianças e os adultos brasileiros usam mais as telas, estão mais tempo nos celulares, nos smartphones do que praticamente qualquer outro país do mundo. A gente está aí entre os 3 primeiros, com certeza. Esse número vai oscilando, esse lugar da gente, né, no ranking vai oscilando, mas a tendência é que a gente fique em primeiro. Então, só trazendo aqui, ajustar um pouco a lente para este nosso lugar, né, para o nosso território, para trazer um pouco mais de medo para esse Informação papo. e medo. Riso de nervoso, tá, Um pouco de gente? terror e pânico. Eu acho que assim, acho que a internet é uma realidade nas nossas vidas, né? A gente tem uma premissa no Alana, e eu como pesquisadora também, que é de não demonizar a tecnologia, né? É uma realidade, acho que faz parte dos avanços da sociedade, civilizatórios, que precisam ser festejados sob vários pontos de vista, né? E que trazem consigo muitas oportunidades, né? E a internet é um espaço que traz oportunidades a despeito de a gente hoje não vê-las sendo usadas, né? Enfim, acho que a gente vai ter mais tempo para falar um pouco melhor sobre isso. Mas então, a primeira coisa, acho que uma premissa importante é não demonizarmos as tecnologias e começarmos a olhar para as crianças, para a presença de crianças e adolescentes nesses espaços, partindo de outras premissas que são, primeira delas, as infâncias são múltiplas e as adolescências também, né? Então a gente não pode ter um olhar único, estanque, né? Para avaliar um pouco essa presença de crianças e adolescentes na internet, né? E a segunda delas é que as crianças e nem os adolescentes são mini adultos, né? Elas estão numa fase peculiar do seu desenvolvimento e muitas vezes o desenvolvimento das tecnologias não leva isso em consideração. Então, acho que essas premissas precisam trazer um pouco de esteio, né, para a conversa, para a gente falar mais sobre o que está em jogo nessa história. É curioso até contar um pouco como que a gente chegou até você, né? Porque a gente começou a pensar nesse episódio a partir do programa Criança e Consumo, Uhum. que também é outro tema que a gente entende que é absolutamente relevante, porque é uma preocupação dos pais, mas é curioso que eu acho que muitas vezes eles não percebem o quanto as crianças estão sendo realmente expostas, né? A questão da publicidade infantil e o quanto isso impacta no dia a dia da relação, né? Às vezes eles não verbalizam o consumo como grande problema, mas se você conversa um pouco mais profundamente, você percebe o quanto isso está atrelado a diversas outras questões, né? A gente já falou de consumo aqui quando a gente falou de birra, a gente já falou de consumo aqui quando a gente falou de limite. Então, assim, como que, na verdade, isso está presente, né, em diversos aspectos dessa relação. E aí, quando a gente convida você, a gente faz um papo de alinhamento e tudo mais, você traz pra gente que você, né, a própria pesquisa do Instituto Alana começou a se ampliar muito, né? Assim, começa com essa ideia de criança e consumo, e hoje é absolutamente impossível você desvincular esse estudo com
a relação das crianças na internet. Então eu queria te ouvir um pouco mais, assim, como é que se dá essa relação? Por que isso é mais preocupante, ainda mais preocupante, quando a gente está falando do tema internet e consumo, né? Dessa relação desses dois temas. Eu queria só fazer queria interagir muito com essa Vai. história da birra e do consumo, porque eu escutei a Psimama, eu acho que Exato, foi quem foi falou, né? No mercado, E eu né? fiquei A tão história do feliz, mercado. né, enfim, ouvir também, né, outras pessoas falando sobre isso, sobre outros pontos de vista, quer dizer, é o mesmo, né, a gente partilha dessa leitura e ela completa, né, porque ela também fala da gente, de como a gente tá exausta em determinados momentos e como a indústria pensa, inclusive, nestes momentinhos, né, em que a gente já tá exausta e a gente vai, de alguma maneira, ceder, né, então essa é uma preocupação muito central do Alana desde a sua origem, desde que o Alana foi criado, né, o primeiro programa do Instituto é o Criança Consumo, que olhava para esse tipo de comunicação mercadológica, para esse tipo de apelo, né, publicitário para crianças, né, fundamentalmente, e no ambiente offline, né, a gente não tinha a internet, né, estabelecida, usada no Brasil. Então ali, o trabalho começa com um olhar bastante voltado à responsabilização das empresas que estavam fazendo publicidade na TV, mas era uma publicidade que você sabia, é terrível, sabemos todos, Mas é absolutamente mas evidente, você né? conseguia ver, você tinha um intervalo comercial e ali vinha uma publicidade, né? Minha mãe sempre contava, minha mãe já faleceu, infelizmente, mas ela sempre contava para mim, assim, rindo e tal, que eu era pequenininha, eu tinha alguma coisa, algum produto sendo vendido, fazia-se publicidade infantil ainda naquela época na TV, e eu corria para buscar o negócio e ficava na frente, assim, olha só, olha só, olha só. Só que ela tinha, nesse momento, a oportunidade de conversar comigo sobre isso, né? Era só neste momento que eu ia ter ali aquela interação. Claro, isso era muito ruim, mas acontece que hoje, esse tipo de apelo, ele se dá toda hora, né, no ambiente digital e de maneiras muito mais camufladas, muito mais difíceis de se identificar, né. Exato. Então agora o desafio ele se amplifica muito, seja do ponto de vista de identificar e combater, né, a publicidade infantil, responsabilizar as empresas que se voltam para crianças, entendendo, sabendo que elas não estão no momento do seu desenvolvimento biopsicossocial compatível com o recebimento desse tipo de apelo, né? Então, existem estudos variados já, muito assentados. Trago aqui um estudo clássico do professor Yves Delattre, né, para o Conselho Federal de Psicologia, que mostra que até 8 anos as crianças não têm nenhuma condição de distinguir o que é publicidade do que é um outro conteúdo, um conteúdo de entretenimento, por exemplo. E até 12, elas até têm condição de entender que aquilo é uma publicidade, mas elas não conseguem fazer frente a essa pressão, né? Córtex pré-frontal ainda muito inconcluso, né? Então, as empresas seguiram, então, uma luta árdua do Alana, outras organizações da sociedade civil, junto a isso um trabalho também muito intenso de conscientização, né, das famílias, trabalho junto às escolas, próprias empresas, algumas que foram se convencendo de quão antiética essa prática era, mas que vai se complexificando na medida em que há empresas que não se convenceram, né, e que há também as big techs, hoje em dia, né, que querem este tipo de conteúdo circulando nos seus produtos e serviços, né, então E que não são regulados, né, também, não porque são é diferente do regulados. que porque é curioso, porque recentemente eu estava conversando, eu nem sei se eu já contei essa história aqui, mas, eu estava conversando com um amigo que já trabalhou em emissora e tudo mais, ele falou: "Percebe que hoje, né, diferente da nossa geração, não tem mais aquele momento do desenho das crianças, né, tipo, não existe mais. E antigamente tinha, porque era interessante, porque conseguia colocar publicidade no meio, É. e aí ganhava com isso, né. Dava pra Hoje em não ter, né? dia e Dava hoje em pra não dia ter. não tem, É. né, assim, e aí as crianças acabam, para acessar esse tipo de conteúdo, né, de desenho e tudo mais, ou acessando outras plataformas, que aí não tem a regulação.
Exato. né? Na verdade, é assim, né? A radiodifusão, as TVs e rádios, elas nunca, sim, elas não chegaram a ser reguladas. O que aconteceu é justamente que começou a haver, bom, há leis e normas Exato. que definem como abusiva e Aham. ilegal a publicidade voltada a crianças, Uhum. e uma série de julgados nesse sentido, né? Uhum. A Conanda vai em 2014 e faz uma resolução que reforça essa ideia de abusividade e ilegalidade, né? Vai havendo um ganho de consciência e também uma responsabilização, a gente pode chamar isso sim, de um processo regulatório em alguma medida. Apesar de que, acho que é sempre importante contar também que as TVs deveriam continuar fazendo programação infantil sem direcionar publicidade a elas. Uhum. É possível fazer Exato. isso, e nós estamos falando de concessões públicas que Uhum. precisam trazer informação de qualidade, conteúdo de qualidade, principalmente para as nossas crianças, que são a nossa prioridade absoluta. Isso dito, então isso acho que é uma coisa importante. Mas é isso, o mercado Opção. anunciante quer continuar anunciando e uma parte dele, pelo menos, lucrando em cima da hipervulnerabilidade das nossas crianças. Então, existe esse processo migratório para a internet, para as redes sociais, e hoje muito mais difícil de atacar primeiro, porque você tem um movimento regulatório muito frágil, né, Uhum. no Brasil. Mas tem a questão do volume, né? Então, como eu estava dizendo, tem essa coisa de ser misturado, de ser Super velado. misturado. Tem o youtuber lá abrindo uma caixa Uhum. de E é muito sedutor boneca. pra criança, É. né. E essa coisa de ser nas entrelinhas, no meio, tem um filho do meu primo, ele estava num joguinho, Aham. e aí no jogo você pode comprar a roupa, A skin, a roupa do Uhum. jogador, do teu bonequinho ali, e assim, isso faz diferença, porque ele vai ser visto pelos outros colegas que estão jogando com Exatamente, ele. E aí exatamente. o acesso ao consumo, ele é muito mais prático também na internet, porque lá você já coloca o seu cartão de crédito, Uhum. né. Então outro dia minha mãe, sei lá, que ele pegou o cartão de crédito da minha mãe, de repente veio um monte de reais Você ali. jura? A gente E vê essas aí notícias a e criança já é tem isso. acesso a isso de algum Sim, jeito, né. sim, Então sim, assim, sim. e as empresas sabem disso, né. Então o quanto pode ser bastante obscuro, a gente acha que tá num jogo e só tá naquela brincadeira, e ali a criança já tá aprendendo que se ela usar uma roupa de determinada marca ou de determinado jeito, ela vai ser tratada diferente no grupo, e isso já Exato. estava causando uma insegurança numa Uma criança de 6 ansiedade. anos, porque ela falou assim: "Eu preciso pertencer a um grupo, É. e esse pertencimento vai se dar se o meu boneco, se o meu personagem Tiver com usar essa determinada skin. roupa". Não é nem necessariamente para ganhar mais ponto, para ganhar no Uhum. Exato, jogo, é para poder ser visto, né. Uhum. exato. Gente, é de uma crueldade gigante. E vocês sabem que boa parte desses produtos e serviços, redes sociais, jogos e tals, não são feitos para pessoas com menos de 13 anos, né. Então os termos de uso desses produtos e serviços, em geral, vedam a presença de pessoas com menos de 13 anos, nesses espaços. Só que elas estão lá, as empresas lucram com isso, e elas simplesmente lavam as mãos, porque se elas dizem: "Tá, eu escrevi aqui num termo de uso que não pode ter, então não tem". Alguém Alguém autorizou, falou Então né? que tem. sim, Só que né. tem uma pesquisa, e você trouxe uma pesquisa no começo, eu também queria trazer uma outra super importante pra gente, pra trazer esse olhar para o Brasil, né, que chama TIC Kids Online, que é feito pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que investiga, enfim, essa presença, né, e os usos aí, a interação de crianças de 9 a 17, acho que tem uma lacuna aí em relação à primeira infância, a gente precisa avançar nisso, mas que mostra que 96% de crianças de 9 a 17 anos acessam a internet hoje em dia, e que 81% dessas crianças e adolescentes entrevistados já tiveram algum tipo de contato com conteúdo publicitário, Uhum. e que 73% destas se sentiram muito mal, porque não conseguiram comprar, né, adquirir determinado produto ou serviço que foi que apareceu ali para elas, então é uma baita. Eu até queria explorar um pouco mais, assim, dessa questão, porque é uma né, assim, acho que a gente falou, mas entrando ainda mais profundamente nessa questão que é os influenciadores, né, assim, Uhum. porque, uma coisa é aquela publicidade clássica que a gente conhece, né, que é a própria marca, falando A gente chama de compre, né, contextual. compre aqui. É. E outra coisa é quando a propaganda ela tá, nesse lugar de estar inserida na vida daquela pessoa e te seduzindo a ponto de, justamente quanto menos maturidade você tem, porque eu acho que
talvez se a gente olhar, os adultos não têm essa maturidade, Não, né? de De jeito nenhum. compreender o que De é. jeito nenhum. Não é só uma questão de função e desenvolvimento cerebral, é uma Não só. questão da nossa não interpretação daquilo como uma publicidade. Isso. E a gente é absolutamente influenciado. Ou até Eu uma sou, interpretação, você a gente até às vezes admite, né? Assim, fui Fui influenciada. influenciado, Mas exato. que o nosso desejo ele tá totalmente atravessado a como a, ao E o como capitalismo. que isso tá sofisticado Quantas vezes vocês não hoje, ouviram né? de ouvir de Assim. amigos, amigas, ou já a gente já falou, assim, pô, falamos aqui um negócio que eu queria comprar Na hora, do apareceu. meu neném. Apareceu. Nossa, escutou, Uhum. né? Mas é isso, nem a gente sabe, né, como é que essa história funciona E eu direito, né? queria te ouvir um pouco isso, porque eu acho Uhum. que tem assim, e aí eu queria te ouvir em 2 aspectos. Uhum. O que é esse mercado de Uhum. influenciadores, né? Assim, o que tá se pensando sobre isso? E aí eu acho que a gente dá um clique, assim, maior em relação a um fenômeno mais recente, ou pelo menos mais recente pra mim, assim, né? Que são esses influenciadores mirins, assim, né? Uhum. Porque a gente vê cada vez mais isso sendo um fenômeno da internet, né? Uhum. Então, e que vão desde né, esses perfis que são administrados pelos próprios pais, né? Tem lá escrito quem administra o perfil. Mas, na Uhum. verdade, o quanto essas crianças estão ganhando, né? Por essas publicidades. E que temas são esses, né? Porque recentemente apareceu pra mim, em uma das redes sociais, as crianças falando de skincare e de Aham. maquiagem e do Uhum. quanto eu preciso fazer a skincare pra ir pra escola às 5 horas da manhã e eu acordo 1 hora antes. E assim, esse lugar de pertencimento que a Renata trouxe, me parece que tá cada vez mais complexo, né? Porque antes a gente queria ter o tênis da moda. Agora a Uhum. gente quer ter o tênis, a roupa, a mochila, a pele, A vida. assim, E também começa a tem. ficar cada vez mais difícil, né? Assim, a gente mediar isso pensando nos nossos filhos, É. né? Sem falar numa espécie de modulação de comportamentos, de formas de falar, né? Exato. Bom, aí a gente pode ir além aqui, falar dos problemas da nossa democracia, né? Acho que é importante a gente pensar isso, né? Então, as redes sociais, principalmente, funcionam a partir do uso dos dados pessoais da gente, e Uhum. também de crianças e adolescentes que estão lá para direcionamento de publicidade, basicamente, e com o engajamento que é gerado a partir de determinados conteúdos que vão fazer com que vão ser mais vistos e fazer com que as pessoas fiquem mais ali. Então, é a tal da economia da atenção, né? Esses 2 fenômenos impactam a todos nós enormemente e a crianças ainda mais. Quando as crianças começam a performar e as pessoas começam a achar bonitinho, né, na internet, às vezes a família, enfim, curtiu ali, a criança fez uma coisa fofinha, eu quero que o mundo saiba um pouco o que ela fez, ela aprendeu a fazer um troço novo, é super legal, assim, tá tudo certo, pouca gente vai ver, né? Essa coisa vai começando a ganhar uma outra dimensão, na medida em que esses estímulos de engajamento vão se colocando. Por conta do interesse daquela rede social em lucrar, né? Então putz, tem mais like, tem mais compartilhamento. E isso faz conosco, né? Com o nosso próprio ego, algo muito grave, muito grande, né? Então existe esse fenômeno, não é todo, acho que não, primeiro, não é todo esse fenômeno que chama de sharenting, né? Que é essa mistura de parentalidade e de compartilhamento, né? Em inglês, que leva a esse fenômeno de youtuber mirim e nem, enfim, o vice-versa, né? Mas existe sim uma relação muito intrínseca a esse respeito, que tem a ver com o funcionamento das plataformas, das redes sociais, e que muitas vezes é isso, a família ali divide aquela imagem, aquilo vai crescendo, às vezes a própria criança, né? Então um pouco mais velha começa a fazer, quero brincar de youtuber, né? E aquilo vai ganhando proporções maiores, aquela vai começando a monetizar, tem esse outro movimento também. E no Brasil, né, que a gente tem uma Um situação fosso. desigual muito Exato, grande, recorte né? social, né? E aí você vê uma possibilidade de ascensão De social que tá engajar. acessível, É né? isso. Porque o que é acessível pra gente, né? Isso, é o novo Pensando. jogador de futebol, né? A gente fala um Exato. pouco isso, assim, sobre ser influenciador, né? Mas de uma forma muito mais engendrada, que mistura outros elementos, né? Então, para além do material, né? Assim, tem a fama e tem
tem questões mais enfim, de ordem psicológica mesmo, que acho que vão fazendo com que aquilo seja cada vez mais um desejo, né. Para além de tudo isso, aí você tem questões que são, muitas vezes essas crianças estão performando, a gente tende a enquadrar isso como um trabalho artístico, mas muitas vezes não é, às vezes é só um trabalho mesmo. Uhum. Não estão sendo observados os direitos delas, então elas não estão dormindo o suficiente. Quando começa a engajar mesmo, né, elas não dormem o suficiente, não vão pra Além de escola. tudo, é um hiperestímulo, É, né? Esse total. É acompanhamento isso, dos A meus economia likes da atenção, crescendo. é isso. Eu vou ganhar um disco, né, mas como é que é aquele negócio que o YouTube Aham. manda? Eu espero não ser processada. Manda lá pra cá, eu ganhei um disco aqui, isso é uma super, sabe? E Sim. é isso, o tempo todo, mensagem te falando que você tem que continuar produzindo, né? Uhum. Então essa criança não vai mais pra escola, ela não tá mais brincando, né? E essa é uma super questão, É, até a assim. forma de se comunicar, né, porque aí é como se sempre tivesse um lugar artificial nessa comunicação e nessa relação com os Ela outros, deixa de ser porque a ela. relação junto por meio do digital, né, via essa plataforma. Então, eu acho que talvez pensando em riscos aí, o quanto esse desenvolvimento dá a possibilidade das interações, É. relacionais, as interações sociais dessa criança pode estar comprometido. Total. E ela tá Mas muitas vezes desculpa, Renata. imagina. E isso, enfim, este tipo de atuação tá completamente ligada à publicidade infantil. Exato. Vamos ver influenciador mirim que não tá vendendo alguma coisa. Muito difícil, Uhum. muito difícil. Ele em algum momento não ser atingido por uma marca que vai pedir para que ela faça uma publi. Ou, sei lá, um unboxing que não vai estar sendo chamado de publi, mas é uma publi. Então a Aham. gente tá falando de um duplo risco, pra criança que produz e pra criança que é atingida. Consome, Que consome. Consome, né? Exato. Mas Maria, você no meio dessa, né, que a gente tá falando acho que de várias coisas, elas em alguns uma momentos elas loucura. se cruzam, É. né. Você falou do sharing, né, que é essa vontade, esse comportamento das famílias de compartilhar sobre seus filhos, filhas, Uhum. enfim. E aí eu fico, né, fico imaginando as famílias aqui ouvindo a gente, tipo: "Mas eu não posso postar meu filho, é a coisa mais linda que eu tenho nesse mundo, todo mundo quer ver, a avó mora em outro estado". É. Como é que faz, assim, Na né? Acho que pra pandemia, gente né? poder, assim, também poder dar um Sim, pouco de realidade, porque aí parece assim, então quer dizer que não dá pra postar? Quer sim. dizer que se eu tiver meu Instagram, minha conta, meu perfil fechado, tem um risco? Como é que a gente faz isso? Porque eu acho que é uma dúvida mais concreta, Super, do cotidiano mesmo dessas famílias. total. E isso me leva à minha própria percepção, a minha vivência com meu filho pequeno na pandemia, ele era muito pitiquinho, a família não conhecia, eu queria, precisava, né, assim, tá crescendo, eu quero que as pessoas vejam, e Uhum. eu nem estava no Alana ainda nessa época, mas eu já sabia que havia questões ali, mas ao mesmo tempo, poxa, eu quero que as pessoas vejam, né, Uhum. então, enfim, eu acho que é muito difícil a gente ser completamente radical nesses momentos. Por outro lado, enquanto não houver um compromisso efetivo, né, de compartilhamento de salvaguardas de direitos de crianças por Estado, sociedade e famílias, nesta ordem, eh, a gente nunca vai estar completamente seguro na hora de compartilhar imagens, dados das nossas crianças, é um fato. E aí trago aqui algo que a gente estava falando antes de a gente começar a gravar, uma pesquisa que foi divulgada ontem, aqui no Brasil, por uma ONG chamada Human Rights Watch, que mostrou que dados, né, imagens de crianças e adolescentes brasileiras foram coletados por bancos de dados que fazem geração de inteligência artificial, né, de imagens de inteligência artificial, no Brasil inteiro, durante anos, em sites de escolas, em perfis de YouTube. Então você fiz um vídeo para mandar para minha avó, ficou ali no YouTube fechado, no meu YouTube fechado, tá? Ele foi raspado, essa imagem foi raspada por essa, enfim, empresa que faz, gera o banco de dados para as grandes plataformas de IA, e essas imagens estão aí, muitas vezes com o nome da criança, muitas vezes com informações de localização dessa criança, então gerando riscos que são imensos. E aí, por mais que eu tenha fechado essa conta, por mais que eu tenha lido os termos de uso da plataforma onde eu subi, né, a imagem do meu filho que está dizendo não é permitido, ninguém vai poder raspar a imagem aqui, ninguém vai entrar se você fechar sua conta. Isso não acontece.
Isso não acontece. Então, infelizmente, se a gente quer ter 100% de segurança em relação a essa presença digital das nossas crianças, a gente não vai ter, a gente não pode postar. Agora, é um dilema. Agora, acho que o desafio aqui, bom, são vários, né? Mas acho que pra gente que é mãe, é entender qual é o grau de risco, né? Uhum. Quais são os riscos. Eu acho que muito se fala sobre esses riscos que são mais falados mesmo, que são os mais abordados, de contato, né? De conduta, que tem a ver com agentes externos, tem a ver com bullying entre crianças e entre adolescentes, ou mesmo de conteúdo, e fala-se menos sobre riscos que a gente chama de transversais, né? Que são os de privacidade, por exemplo. Então, acho que a gente precisa avançar sobre essa consciência do que significam os nossos dados, né? Entrar numa rede social gratuita significa que a Algo gente tá está pagando sendo, com as nossas informações pessoais, que são valiosíssimas, e das nossas crianças mais ainda, né? Desculpa, dei uma Não, enlouquecida acho aqui, que mas isso é riquíssimo, porque quando a gente fala de educação digital e a gente fica brigando que as escolas precisam ter educação digital, as famílias também precisam ter, né? Essa educação. E as empresas precisam se responsabilizar. Exato. Né? Exato. E eu acho que tem um outro ponto, Maria, assim, eu acho que isso que você falou, eu gostaria até de dar destaque, assim, porque muitas vezes a gente acha que essa conversa tem famílias que vão olhar isso até de maneira meio, isso é alarmista, né? Mas é importante a gente, né, passar ali um iluminador aí no que você tá falando, assim. Acho que hoje o mundo, ele né, gerido pelo capital, Exato. né? E a gente sabe disso, e o quanto que essas redes sociais, justamente por serem de graças, algo tá circulando. E o que tá circulando são as nossas informações e os nossos dados. Então a gente precisa ter consciência. Eu acho que isso precisa ser mais dito, sabe? Sim. Porque eu acho que a gente precisa ter mais consciência disso. Até para que a gente faça escolhas, sabe? E eu acho que tem um outro ponto que me preocupa muito também, que é um pouco assim, você tá escolhendo expor seu filho, sabe? Mas o seu filho tá escolhendo ser exposto, sabe? Assim, isso é uma questão muito complexa, porque a gente não sabe o que esse vídeo que hoje é fofo pode gerar de efeitos psicológicos quando ele for um adolescente e esse vídeo tiver viralizado e os amigos tiverem acesso a ele, sabe? Assim, então a gente tem que ter muito cuidado, assim. Outro dia teve uma dessas trends, né, que viralizam e todo mundo quer fazer, que é aquela do filho falar palavrão na frente do espelho e os pais filmarem e postarem, assim. E eu acho que a pergunta é, por que a gente tá postando? Assim, você tem curiosidade de saber? Você pode filmar e não postar, de repente? É o nosso ego aí, entendeu? Né, assim, também, né? Porque assim, a gente precisa, além de filmar, né, mas postar. Senão não vale. Né? Porque assim, eu acho que é isso. Assim, existe. A rede social tá presente na nossa vida. A gente tem curiosidade, a gente tem filhos. Os filhos, né? Se a gente quer compartilhar, mas assim, tem espaços que isso é mais seguro do que outros. Sabe, assim, tem coisas que a gente precisa necessariamente fazer e postar, sabe? Mas acho que é um pouco isso, exatamente isso, Jô, que é um pouco o sintoma da nossa geração. Quando eu falo nossa geração, é o momento que a gente está vivendo hoje, de transformar a intimidade num espetáculo. Conteúdo. Então tudo que é de íntimo, mas que na verdade o que é íntimo e o que eu acho feio eu não vou mostrar, né? Mas ou às vezes até mostra, né? Então mostra eu chorando, enfim. Tem que virar um espetáculo para eu receber algum tipo de agrado. Só que isso é muito fugaz, né? Então no dia seguinte todo mundo já esqueceu. E o quanto isso é perigoso aí para as crianças, para adolescentes. E de novo cai numa questão que a gente traz sempre, mas que de novo é inevitável não falar sobre isso, que é o quanto a gente quer, em alguma medida, fazer essa mediação e controle dos filhos enquanto a gente não faz a nossa. Exatamente. Né? Porque é isso, assim, se a gente... Tudo que eles fazem, a gente expõe. Tudo que eles
fazem do bonito ao feio, a gente tira a foto, compartilha. Ou as nossas questões do dia a dia, depois a gente vai querer fazer isso com eles. Eu compartilhava Né, no assim? começo, era isso, a pandemia, trazendo um pouco aqui das experiências. Com o tempo, né? E aí você vai estudando, as coisas vão acontecendo também, ganhando escala, porque assim, esse também é um debate relativamente novo, né, gente? Acho que estamos todos aprendendo, e enfim, acho que precisamos também nos acolher um pouco nesse sentido, né? Exato. Mas assim, hoje eu pergunto pro meu filho, eu já nem quero mais, porque também tenho essa dimensão de riscos, e porque isso não alimenta meu ego mais, o que já aconteceu, já fiz muitas reflexões. Mas eu pergunto, né, assim, tem uma foto que alguém tirou e alguém perguntou se pode postar, eu pergunto pra ele, ele já tem essa dimensão, muitas vezes, a maior parte das vezes ele fala não, inclusive. Eu queria trazer um outro dado aqui que sempre me chama muita atenção, que eu acho maluco, gente, que assim, até uma criança ter 13 anos de idade, em média, 73 milhões de pontos de dados pessoais delas vão ser coletados nas redes sociais. Sabe o que é isso? É você datificar uma vida de uma criança. E como vocês estavam falando, isso pode gerar consequências não só para agora, né? Mas para o futuro dessa criança. Como ela vai ser, enfim, percebida e muitas vezes direcionada, né? Então a gente precisa voltar a falar da cultura consumista, para além dos riscos aí que estão mais evidentes, né? De conduta, de conteúdo, de exploração sexual e tal. A gente precisa falar da cultura consumista que vai se introjetando ali, né, naquela criança desde a mais tenridade até a modulação comportamental. Exato. E mesmo. como esse algoritmo vai entendendo cada vez mais essa O criança. que ela quer, o que exato. ela quer em E vai tese, ficando né? mais sofisticado, E né? aí Ela vai vai ficando cada vez com mais dificuldade de distanciar o que é publicidade, o que que é. é dela de fato, o Exato. que não é, porque é o que engaja que vai chegar mais ali, né? A partir dessas microinformações que vão funcionando como armadilhas mesmo, né? Mas eu acho que é importante que você fez essa pergunta um pouco antes, assim, né, Jô? Sobre são todos os espaços que são problemáticos na internet. Eu gosto muito de refletir sobre isso e ter um pouco de esperança em relação a termos uma internet mais saudável e mais propícia e mais desenvolvedora de potencialidades de crianças e de adultos também, né? E mais uma vez, esse não é um espaço que faz mal só para criança e adolescente. Então, então é isso, acho que é muito importante a gente diferenciar, distinguir esses produtos e serviços que têm uma lógica, né? Que está baseada no seu uso de dados, na economia da atenção, eu sempre tenho essa imagem do shopping center, que existem para vender coisas pra gente, de outros espaços que podem ser saudáveis, mesmo streaming de vídeo, ou, enfim, plataformas ou apps que são educativos e que tem outra maneira de lucrar, enfim, né? É uma coisa que eu já falei aqui, inclusive, que a internet ela tem que ser o meio, né? Ela não tem que ser o fim. Exatamente. Então, muitas vezes a criança ou a gente abre o celular, às vezes vai ver a hora, de repente já tá lá há 1 hora perdido, você nem sabe por quê. Você vai fazer uma coisa específica, daqui a pouco, Exato. essa lógica da economia da atenção já te pegou de Agora, outro se a jeito. criança vai pesquisar, bom, Isso. como é que é a rotação dos planetas? Isso. E aí ela tem É a muito oportunidade legal. de ver num vídeo como isso acontece. Isso. Ela tem. A internet vai ser o meio para isso, exato. né? E agora, eu até vi tava lendo uma pesquisa, e aí as crianças, as pré-adolescentes foram entrevistados sobre a questão, como é que elas sentiam a mediação das famílias em relação a seu uso, né? Porque, pensando aqui nesse debate que a gente tá fazendo, e entendendo que a internet também vai ter coisas interessantes, e entendendo também que as crianças e os adolescentes são pessoas com interesses próprios, são infâncias e são adolescências. Qual é o caminho? É a proibição? É a mediação? A mediação, ela pode e deve ser feita como? É possível, assim? Eu acho que é um ponto interessante, porque a gente aqui abre um monte de angústias, mas acho que é importante apontar um pouco de caminho, né? Porque, assim, se tem que proibir até que alguma idade. Faz sentido ter uma idade certa para começar a entrar nesse mundo digital ou não? Boa. E eu adicionaria uma outra coisa que a gente também falava antes, que é importante para trazer um pouco essa calibragem sobre as múltiplas infâncias e adolescentes, que é o tipo de acesso que se faz, né? Então, como o Brasil,
mais uma vez, desigual, dimensões continentais, muitos desafios do ponto de vista, enfim, das disparidades todas socioeconômicas, tal, que são ampliadas, né? Então, uma criança que é vulnerabilizada no ambiente offline será mais vulnerabilizada no ambiente online. E muito provavelmente o acesso que ela vai ter à internet, ele é pior, ele é de pior qualidade. Então, ainda que 96% de crianças e adolescentes hoje acessem a internet, esses acessos são muito disparatados, né? Então, é importante falar disso também, só fazendo Claro. dando um passo atrás, porque é muito diferente uma criança que só acessa o celular da família inteira, então acessa aquele celular que tem um pacote de dados que acaba. E aí ela não pode fazer uma pesquisa sobre o sistema solar, ela só vai ter o Facebook, sei lá, vai ter alguma, hoje nem é mais Facebook, né? Vai ter só uma rede social lá, que ela acessa de graça, e que, na verdade, só existe ali para pegar os dados dela e para direcionar a publicidade para ela. Isso não vai ser bom para ela. Isso está intrinsecamente ligado à desigualdade, né? Muito distinto de uma criança que tem um tablet, que tem o que a gente chama de acesso significativo, que é um acesso constante, que é um acesso que pode ser feito por vários aparelhos, né? Devices diferentes, que tem uma certa individualidade também. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente refletir, né? E saber como cobrar, né? Inclusive entender até porque que tem coisas que você não pode falar assim, a solução é só essa. Exato. Porque tem gente que não tá assim, que não tem nenhum acesso direito ainda. Pensando no ambiente de escola, por exemplo, escola que não tem acesso à internet, né, gente? Então acho que a gente precisa pensar nisso. Agora, então é isso, até para pensar, né? Se é proibição, se é mediação. Acho que é muito importante. Esse é um debate que, quando a gente está falando de regulação, principalmente, que principais democracias do mundo estão falando sobre e agindo sobre, a gente precisa também fazer as distinções de desenvolvimento progressivo aí, de capacidades, né, de momentos acho que a gente chama de rampa de acesso e de competências, né, vamos dizer assim. Então, é muito diferente você pensar em que tipo de mediação você vai fazer em relação a uma criança do que em relação a um adolescente. Tem muita gente refletindo sobre isso. A gente prefere sempre falar em mediação em vez de controle, sempre, né? Então, essa junção, né, que acho que precisa passar por fazer com que as empresas se comprometam com o bem-estar dessas pessoas, que elas admitam que essas pessoas estejam lá e possam garantir salvaguardas para que elas estejam lá de uma maneira segura, junto da nossa condição de diálogo, né, e mediação, né, menos do que controle em si, tendem a ser o caminho. Mas assim, não existe, né? Receita de bolo, acho que cada família é uma família, tem muito essa coisa das idades, mas acho que vale ficar atento, né? Bom, se por que essa rede social aqui tá dizendo, às vezes é difícil até achar os termos de uso, né? Aquelas letrinhas e tal. Mas a maioria delas, gente, é 13 anos. Até Tem uma razão porque de ser. quando a criança e o adolescente vai aprendendo a usar a internet, e às vezes numa velocidade, porque tem um interesse e uma curiosidade muito maior do que os adultos, eles vão achando meios, né, Claro, de de burlar. burlar. Rapidinho. Então, eu estava até lendo também de aplicativos que os pais não conhecem o nome, né, de também entrar de uma forma anônima. Hoje em dia você consegue entrar de forma anônima em algumas plataformas. Então, vão se criando jeitos de burlar, como quando a gente era adolescente, a gente isso. burlava outras coisas, só Exato. que era de uma forma mais analógica, né, que era pulando a escada, né. Mas assim, e vai existir. Agora, quando você fala do diálogo, acho que a gente volta aqui e costura com o que a gente faz no Live, né, é lembrar que existe a relação aqui, presente, diálogo. né. Se a criança e o adolescente entende que você tá ali não para condenar essa internet, mas para entender o interesse que essa criança e esse adolescente têm nesse mundo, talvez fique mais fácil poder acompanhar essa criança, esse adolescente Você ter uma nesse escuta caminho. aberta, acho que entender por que você gosta, fazer essas perguntas é muito importante. E aprender juntos, né, gente? É isso, vamos aprender junto, ter essa leitura crítica que pode ser desenvolvida intrafamiliarmente, né? Acho que isso é bem legal, acho que funciona. Mas ao mesmo tempo eu sinto, e talvez por isso que talvez seja, né, um dos nossos maiores desafios atuais, contemporâneos da relação familiar, que para você ter diálogo e para você entender como fazer essa mediação, você precisa de tempo. E muitas vezes, esses aparelhos né, essa inserção
no mundo tecnológico, ela é maior conforme, né, assim, acho que não tô trazendo nenhuma pesquisa real aqui, mas ela também é maior quando esse tempo com a família é mais restrito, né, muitas vezes. Seja porque a família tá trabalhando muito, tá exausta, ou muitas vezes, né, o que a gente ouve até pensando, né, nesse Brasil de novo, muito diverso, que é melhor tá em casa na internet do que tá na rua vulnerável, É o que é uma falácia, né? né? Exato, tipo, mas é a fala, né, que vem Sim, junto, assim, essa sim, impressão de que, sim. se tá em casa e tá, né, De alguma dentro, forma nesse sob o meu aparelho, já olhar, tô, né? exatamente, tem algum controle. É. E o que não é verdade, Não né? é. E aí a gente volta de novo numa provocação que a gente faz constantemente aqui para as famílias, é que educar vai dar trabalho, É. né? Assim, e vai necessitar desse diálogo e a gente vai precisar falar sobre isso, vai precisar dar limite, né? Tipo, muitas vezes vai precisar, né, assim, não funcionar apenas pelo que é o desejo deles, né? Assim, a gente ainda enquanto, né, essa autoridade Claro. mesmo de adulto precisa expor os Uhum. riscos para essa criança, obviamente, a partir da maturidade de cada um, mas isso precisa ser colocado na mesa, assim, sabe? Porque é isso, a sensação que eu tenho é que quanto mais cansada a família tá, menos, né, disponível de tempo ela tem, mais as redes sociais vão ganhando espaço, assim, né? Porque pelo menos ela tá ali entretida, quietinha no Tá quarto. do meu lado, Mas tá o no que quarto ao tá lado. acontecendo nesse universo, sabe? Assim, então isso, assim, precisa ser uma preocupação, assim. Acho que a gente, de novo, pode usar as palavras certas, né? No lugar de mediação, de cuidado, de diálogo, mas isso não significa que é uma negligência. Que não é pra dizer Exato. coisas, né? É, que o não tem que deixar de existir. Tem que Exato. estar lá, isso, né? tem que ter o contorno, tem que ter E o não. firmeza, né, assim, total, disso, assim, total. porque Só que pra isso, muitas famílias, e aí acho que é generalizado, e aí não tem nem tipo de corte necessariamente, não acessam, é isso que você estava dizendo, não sabem dos perigos mesmo que há nas redes, né? Desde esses mais clássicos até os que vão modular comportamentos, que vão gerar binarismos aí muito, muito radicalizados, né? Que eu acho que é uma baita questão também, que afeta nossas crianças. Então, vamos lembrar, né, dos casos da violência nas escolas, enfim, de como é que o sexismo também permeia essas questões, o próprio racismo. Então, acho que este outro passo, é tudo junto, né, gente? Tudo ao mesmo tempo agora, mas garantir, a gente precisa fazer um movimento de busca ativa também de informações a esse respeito, não é fácil, mas a gente precisa também acionar e fazer com que o Estado, por exemplo, também se comprometa. E aí eu queria trazer aqui uma história que eu acho que é legal. Alguns dos entrevistados de vocês das outras edições estão nesse grupo de trabalho, junto com alguns ministérios aí deste governo, que é para a criação de um guia sobre telas. A gente está lá também pelo Alana, não sei se vocês já ouviram falar neste guia. Vai ficar pronto esse ano, que tem um pouco essa intenção, claro, né? Não é, como diziam meus amigos do Ceará, manual. a cibalena que vai dizer assim, olha aqui, ó, vai resolver a vida. Mas é um manual, tal, mas acho que é um pouco um processo de reflexão com alguns apontamentos para as escolas, para as famílias, para os próprios adolescentes sobre impactos e melhor, enfim, e como é que a gente consegue fazer isso de uma forma mais saudável. Eu ia até perguntar isso, assim, né? Porque a gente tá falando de educação digital, mas onde a família encontra isso? Né? Difícil, Então, acho que é pouco, né? importante, mesmo que não seja o manual, mas que tenha alguma coisa mínima de informação Isso, mesmo, né? é Porque a isso. gente tá falando, os riscos. Quais são os riscos, né? Até eu acho que uma conversa interessante para se começar com as crianças e com os adolescentes é que eles também, alguns, já sabem alguns riscos. Ou porque ouviram na escola, ou porque também já Sentiram, né? souberam alguma coisa que aconteceu. Vou até ler um pouquinho. Eu estava fazendo essa pesquisa, lendo essa pesquisa dessa entrevista que fizeram com pré-adolescentes, de como eles sentiam, né, a mediação dos pais em relação ao uso das telas, da internet, e a diferença dos riscos que as famílias achavam que tinham, dos medos delas, e os riscos que as crianças tinham mais medo. Então, das famílias contato com o desconhecido, a questão da pornografia, da violência e a dependência dos jogos. Já as crianças e adolescentes, eles têm
já com o uso já há um tempo, né, dessa tecnologia, ele já tem um pouco mais específicos os riscos, né, então é intimidação cibernética, o acesso de desconhecidos às informações pessoais dessas Uhum. crianças e adolescentes, o rastreamento por software de localização, então a criança saber ser localizada, e hackers pela webcam, né, então as crianças também têm esses medos e eu acho que uma conversa, com as crianças e com os adolescentes possível, pode ser também desses medos em comum, porque Uhum. elas também têm esse receio, Uhum. né, não é só você. Então, como é que elas podem se cuidar via também os receios que elas mesmas reconhecem. Mas é doido, né, porque você traz aqui tem uma classificação já clássica da OCDE e de algumas pesquisadoras, da Inglaterra, né, que vão trazer os 4 Cs, que eu falei antes, que é conduta, contrato, contato e conteúdo, né. E aí, os que você fala que os pais estão mais preocupados são os de conteúdo e contato Uhum. externo. E agora tem outra classificação que são esses transversais que estão mais ligados à privacidade, a como é que você acessa a localização, hacker, pá-pá-pá. E os adolescentes estão olhando mais para estes outros do qual se fala Senha, menos, Uhum. né, essas que são os coisas. de conduta entre Uhum. eles, que acho que aí tem mais a ver com a discussão de bullying, Bullying, cyberbullying, total. e privacidade de dados, né. É Muito curioso que parece que interessante. eles estão preocupados com uma coisa mais sofisticada, né, tipo, Exatamente. a nossa preocupação, É. talvez por uma questão geracional, é Uhum. mais, o que é mais óbvio, né, e Isso, eles isso. justamente já estão mais preocupados. É, E esse é. caminho pode ser um caminho interessante, né, Rê, que você tá propondo, assim, até trazendo mais pra um lugar pragmático, assim, de que essas conversas é isso, às vezes a gente acha que só a gente se É, preocupa, né, mas dar espaço pra ouvir o que preocupa eles pode fazer da gente, igualar mais essa relação, sabe, porque senão fica Exato. parecendo só assim: "Ah, eu me preocupo e ele tá lá de boa", mas com certeza absoluta se você conversa com qualquer jovem que eles conseguem mapear alguns riscos, né, total, também, desse total. mundo. Eu até queria trazer um outro, assim, que eu acho que, eh, a gente tenta abordar muito, assim, também quando a gente tá falando de socioemocional, porque é isso, né, essa ideia de falar de socioemocional, muitas vezes as pessoas entendem só o emocional, né, que é a gente cuidar, do né, das Os emoções e dos afetos. afetos e de nomear isso, mas, um papel importante que a gente tem como LIVE, e aí obviamente quanto mais maduro esse aluno vai ficando, mais a gente vai fazendo essa abordagem de educação digital também, né, ele quanto um cidadão, né, também digital, né, nesse mundo, essas habilidades, né, assim, como que qual é o papel tanto da escola quanto da família de desenvolver essas habilidades para que né, essa criança e esse adolescente esteja tanto no mundo real, né, quanto no mundo digital e nesse universo digital. E aí uma das coisas que a gente atrela muito a essa discussão é a questão do pensamento crítico, né, que eu acho que talvez hoje seja uma das maiores habilidades que a gente precisa ter, na quantidade de informação que a gente tem. E aí eu queria abordar um pouco essa questão, assim, pra gente ir se encaminhando, para o final, das fake news, né, porque eu acho que é um tema que tá muito presente, que a gente como adulto é absolutamente, de novo, influenciado pelas fake news, muitas vezes sem reconhecer que isso é uma notícia falsa, e aí eu digo de notícia a notícia, ou até a própria questão da influência, né, a gente não consegue reconhecer, o quão verídico é aquela informação que tá chegando pra gente, e o quanto isso é perigoso quando a gente fala de criança e adolescente que talvez vão ter ainda menos discernimento nesse sentido, assim, eu queria te ouvir um pouco em relação a esse tema especificamente, e o que que vocês têm visto, assim, nos projetos do como que a gente pode trabalhar isso com os nossos filhos, né, ou as crianças e Alunos. adolescentes que a gente tem aí à nossa volta. E sabem que esse tema também assusta um pouco, porque a gente acessa uns dados a esse respeito também por essa pesquisa Tickets Online, né. Tenho essa informação, acho que da pesquisa do último ano, que mostra que uma porcentagem muito alta, não vou lembrar exatamente qual agora, de crianças e adolescentes respondentes, quando perguntados como é que eles confiam numa informação, a resposta é o que vem primeiro, o que aparece primeiro no buscador. E aí eu queria trazer um pouco aqui essa reflexão sobre este mito do nativo digital.
né? De que as crianças já nasceram sabendo mexer nos gadgets, já sabem acessar e sabem tudo, então elas vão saber acessar uma informação melhor que nós e tal, millennials. Só que não, né? Só que não. Elas acessam num nível mais superficial, de uma maneira mais passiva, né? E precisam ser levadas e estimuladas a ter um desenvolvimento que é crítico, de fato, né? E para isso, de novo, gente, eu vou ficar sempre evocando aqui responsabilidade compartilhada do artigo 227 da nossa Constituição Federal, assim, e tudo que mais, né, que vem aí de doutrina, do ECA e tal, que assim, todo mundo tem que se envolver, né? Então, a escola tem outro desafio, é que também a comunidade escolar precisa se municiar a esse respeito, municiar não é a melhor palavra, se nutrir desse tipo de conhecimento, né? E desenvolver táticas de desenvolvimento crítico, né? Para esse tipo de acesso. Eu acho que esse é um debate ainda pouco, ele está muito lateral quando a gente fala de educação e de criança e adolescente, sabe? Tem uma preocupação muito grande que você vê resvalar ou, enfim, redundar em questões enormes como isso, a nossa democracia em xeque, em risco, mas a gente não está olhando para o que acontece junto às nossas crianças nesse sentido, né? Sim, você falou dessa coisa, né, do Estado, da sociedade, das famílias, né, nessa ordem, pensando na responsabilidade do cuidado. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente tem uma comunidade aqui que nos ouve, a gente propiciar isso, divulgar isso, né? Chamar outras famílias, outras mães, pais, tutores, educadores para discutir. Não ser a pessoa, às vezes, que, quando a gente estava falando de sharing, né? De publicar uma foto do meu filho. Às vezes não sou eu que estou publicando, é o pai de outra criança, é o tio, né? Então, como é que a gente pode ir ampliando esse debate? Parece que é chato, mas essa educação poder acontecer entre a gente. Então, se você está ouvindo este podcast, pode ser um convite de debate, falar assim, ouve aqui. Né? Ouve aqui esse como episódio. Que a gente constrói com essa sociedade e cobra desse Estado também, né? Eu acho que também tem esse papel nosso de cobrança. De cobrança, né? Assim. Total. Mas isso só acontece quando a gente vai fomentando isso entre a gente, óbvio, né? E sabe uma coisa, aí voltando pro nível famílias, né? Mas uma coisa que eu tenho feito na escola do meu filho que eu acho que é bacana, assim, que é dividir experiências de conteúdos que, enfim, que eu achei bacana na internet. Legal. Sei lá, tem uma plataforma de criança, enfim, de conteúdo audiovisual para criança, super sem exploração comercial, que vale a pena, um filme de uma mostra que tá no lugar, blá, blá, blá. Você fazer uma espécie de curadoria coletiva de que conteúdos funcionaram ali para sua criança, desde que, claro, né, pactuadas certas coisas. É bacana também, acho que é uma coisa prática que dá pra, enfim, pensar, né, na dimensão coletiva. Eu acho que é isso, acho que, assim, obviamente a gente não vai conseguir abordar todas as questões, porque cada uma delas a gente poderia basicamente fazer um episódio, né, porque realmente é uma questão muito profunda, acho que a gente está absolutamente inserido, né, nessa reflexão, então é difícil, porque, né, assim, a gente como responsável fica com dificuldade de dar um passo para trás para olhar essa cena, porque a gente está mergulhado e imerso nela. Então, eu acho que aqui também é um papel da gente realmente acolher, porque a gente sabe que é um desafio contemporâneo, é um desafio para a gente enquanto adulto, quem dirá para as crianças. Mas também tem uma questão que a gente falou um pouco antes de entrar aqui, que é, talvez seja, assim, quanto antes a gente começar esse trabalho, melhor a gente tem de resultado, né, assim, porque de repente tirar essa criança que já tá absolutamente imersa nesse mundo é muito mais desafiador do que a gente fazer essa mediação e essa compreensão e esse diálogo antes. Obviamente não significa que quem já tá perdido, já era, não é isso, mas assim, a gente também incentivar para que esse cuidado seja feito desde cedo, né, assim, esse diálogo seja feito desde cedo, essa mediação, para que a gente depois não venha a ter uma situação onde a gente realmente... porque no final das contas a gente falou pouco essa palavra aqui, mas também tem uma questão de vício. Sim, né? Assim, isso vicia as crianças e é programado para viciar.
não só elas Totais. como a gente, né? É. Então a gente precisa cuidar pra não chegar nesse lugar. Total. Queria Muita só coisa. isso, reforçar essa dimensão, gente. Eu sei que a gente tá falando bem, né? Mas é isso, sobre como a gente precisa se olhar, né? Sim. Olhar para os nossos hábitos em relação às telas, o quanto que de fato. Eu me pego também, às vezes, assim. Ah, filha, porque eu preciso trabalhar, mas eu peguei nisso que vocês falaram antes, que é esse movimento que a gente faz maluco, que é vou pegar pra trabalhar, mas daqui a pouco eu vi um vídeo de, sei lá, um Aham. gatinho, eu tô ali. Então é isso, é tentar É. estar mais atento para esses nossos próprios movimentos e entendendo que a gente é o elo mais frágil dessa corrente, nós, famílias, Uhum. mas que a gente também tem aí, claro, E nosso o quanto papel. isso tem influenciado mesmo, né? Assim, a nossa saúde mental, Total, né? né? Quando a Total. gente fala de, né, assim, de autoestima. Então É. tem outros muitos temas que a gente vai poder trazer em outros momentos, mas que a gente sabe que estão absolutamente inseridos nessa grande temática que é essa relação com a internet e tudo mais. Como nossos ouvintes já conhecem, agora a gente traz uma pergunta de um familiar livre. Então vamos ver qual é a questão de hoje. Questão. Olá, meu nome é Estela Mares. Eu sou avó livre de 4 crianças de diferentes idades. A minha pergunta é sobre como posso ser uma influência positiva sem assumir o papel dos pais. Será que eu consigo? Obrigada. Uma influência ou uma influencer? Eis Eu a entendi questão. influencer. A gente já tá tão programado, né? Uma influência ou uma Estela, a gente influencer? amou que você é uma avó, Liv, e mandou pergunta pra gente. A gente gosta muito de poder conversar com diversas gerações, então que bom. Sim. Acho que só de você estar fazendo essa pergunta pra esse podcast já mostra que você é uma influência positiva, porque você está preocupada com isso. Exato. Exatamente. Maria, quer começar? Nossa, não sei, fiquei Emocionada fiquei aqui. super emocionada, de fato. Eu acho que. Bom, vou trazer um pouco a sardinha pra minha brasa, a brasa pra sardinha, nunca sei qual que é a ordem dessa história, mas talvez, né? E é interessante, fiquei aqui ouvindo e refletindo que, em geral, as famílias, os pais, a mãe e o pai se queixam da influência negativa dos avós, no sentido de estragar, tal. Então, essa é uma pergunta muito na contramão, né? Eu fiquei muito tocada mesmo, mexida com ela. E aí, pensando um pouco sobre esse desafio que está colocado para as crianças e o digital, nós, né? E o digital, eu queria talvez trazer um pitaco a esse respeito, que assim, como é que essa Estela maravilhosa pode contar, né, para esses netos como é que era a vida sem telas, como é que é bom subir em árvore, que eu tenho certeza, Estela, que você fez. Então, porque acho que faltou um pouco essa dimensão do nosso papo também, né, que é a natureza como um antídoto. Exato. Mas enfim, acho que Perfeito. eu sei que o Daniel já esteve aqui, já deve ter falado disso, mas enfim. Tem outros episódios que a gente fala Sim. bastante disso também, mas vale ressaltar, Eu acho vale que a lembrar. Estela pode ser uma super influência positiva nesse sentido, de mostrar como é boa a vida sem. E eu acho que a de gente tem falado mais também, né? Até você citou do episódio da Psimama. E eu acho que em algum momento a gente passou por uma ideia de tentar desvincular a educação com apego, né? Porque a gente achava que a gente precisava ser muito duro pra criar os nossos filhos e cheios de regra e tudo mais. E a gente vem vendo, né, acho que não necessariamente o conceito ou a teoria em si, mas a própria ideia de educação positiva, né, indo um pouco contra esse caminho, no sentido de que a gente precisa muito do afeto, né, e muitas vezes essa crítica da influência dos avós na educação dos filhos tem a ver com que eles são muito mais, eles liberam mais muito liberados, mais, né, contrário, do que os pais. Então, acho que a gente relembrar que também o afeto é uma parte significativa e essencial do que é educar. É claro que é importante que os avós entendam que as gerações mudaram, né? E os pais, né, apesar de também serem filhos deles, também têm os seus entendimentos do que é educação. Que precisam E ser isso precisa ser respeitado, porque muitas vezes a gente vê, né, né, assim, desejos das famílias que são desrespeitadas por gerações acima, mas também lembrar que o afeto né, assim, pode ser o objeto central de uma boa educação, né, de uma educação que seja significativa mesmo para essa criança, né, assim. Sim. Acho que precisa entender também como é que tá esse
esse papo, né, com os pais das crianças, né, para entender também o que eles entendem como atravessamento da autoridade deles, né, para você também se sentir mais tranquila para poder fazer as suas intervenções quando necessário, mas também lembrar que, assim, que bom que a criança vai ter referências diversas de Múltiplas. adulto, É isso. né, de adulto, de crianças e de adolescentes, enfim. A diversidade para a criança, ela é fundamental, porque senão ela vai achar que a única pessoa que existe no mundo e que é possível no mundo é o pai ou a mãe ou quem está próximo dela, o jeito né? do pai e da mãe de Exato. fazerem, né? Então, a diversidade para essa criança, ela é fundamental para ela poder aprender, entendendo que ela também pode ser múltipla, ela também tem opções de escolhas, e com certeza suas histórias, como Maria, que incentivou você a contar, vai trazer essa bagagem, vai ampliar essa bagagem, porque ninguém é capaz de viver milhões de vidas para poder fazer suas escolhas. Então, as histórias dos outros, elas são fundamentais para nos enriquecer, né? E essa sua fala me provoca muito, porque agora, né, nesse momento que eu tô já do final da gestação e se aproximando da chegada dela, assim, eu venho pensando muito nisso, assim, né? Porque ao mesmo tempo que você já começa a nomear alguma coisa pros, né, os avós, né? De, eu não vou querer dar açúcar, né? Eu não vou querer, não sei o quê. Eu tenho sido muito provocada, assim, internamente por pensar o quanto é importante que ela tenha a referência deles e a forma deles de criar como parte do que é educar. Porque se a gente fala que a gente precisa de uma aldeia para educar uma criança, não é uma aldeia que fala a mesma língua o tempo todo, que educa só de uma que forma. Chama bolha, né? Porque aí não é aldeia, exato. Exato. Então, assim, acho que fica muito, mesmo assim, aí mais trazendo o que você falou, mais para um relato pessoal, do quanto eu tenho exercitado, assim, sabe, Joana? Não se apegue tanto às suas regras e aos seus... Daqui a um E eu acho que esse... eu acho que... Mas não, é que esse é um conselho... daqui a uns anos, porque quando começa a ficar mais longe, aí tem a coisa, aí tem a TV, tem a comida, tem não sei o que. Exatamente. Todas as técnicas. Mas é que eu acho que, apesar da gente estar respondendo à Estela, eu acho que fica também um desejo, assim, de que os pais, né, os responsáveis mais direto, escutem o que a gente tá falando, porque não é só pros avós, né, também para esses responsáveis escutarem o que a gente tá dizendo pra ela. E confie no seu pra mim taco mesmo. também, né, as famílias, seus Exato. pais também têm que se confiar no que estão levando, enfim. Muito bom. Que bom esse papo, Maria. Obrigada, viu, pela participação. Eu acho que foi riquíssimo e a gente precisa, como você mesma colocou, levar a palavra para todo mundo. Então, dá pra gente, fala para os nossos ouvintes, assim, os contatos aí para que as pessoas possam te seguir. A gente seguir tem o Instituto Alana. Vamos lá. Eu não sou muito de redes, por motivos que vocês podem imaginar, mas convido todo mundo a conhecer as redes do Instituto Alana, @Instituto Alana, e o Criança Consumo também tem suas próprias redes, @Crianca e Consumo, também tem um site com um monte de publicação, pesquisa que a gente faz, muito voltado a esse papo que a gente teve agora aqui. Acompanhem mesmo, porque além da própria Maria, né, como ela falou, existe um comitê de pessoas que estão criando conteúdo junto e pensando de várias formações, né? Acho que isso que é interessante, que é um pouco do que a gente tenta trazer aqui. Então vai desde o pediatra, né, tipo, até pessoas que estão mais ligadas a esse âmbito ambiental, né? Então também pensar nesses antídotos. Então, assim, realmente acompanhem, porque o trabalho é riquíssimo, a gente é realmente seguidor. São as boas influências. E, obviamente, continuem acompanhando tanto os episódios do podcast, que ainda vão ser lançados vários temas que a gente sabe que são importantes, quanto as redes sociais do Live, porque, obviamente, a gente sempre faz uma abordagem do que a gente traz aqui também nas redes sociais. Então, @Inteligência de Vida. Continuem acompanhando a gente e espero que a gente se reencontre em outros episódios. Até a Obrigada. próxima, gente. Beijo.